Bom, resolvemos exercícios de segmentos e também de ângulos. Agora resolveremos exercícios de triângulos e antes disso eu vou fazer um resumo teórico, um breve resumo de congruência de triângulos e a partir daí eu vou resolver alguns exercícios. Um adendo, galera, é que a maioria dos exercícios que eu resolverei serão exercícios de demonstração. Portanto, eu vou com calma, vou fazer com muitos detalhes e daí vai ficar um pouquinho longo o vídeo. Então eu peço paciência e vamos lá. Triângulos. Resumo. Bom, nesta aula veremos os critérios de congruência de triângulos. O primeiro critério é o caso lado, ângulo, lado. Seu enunciado é o seguinte: se dois triângulos têm ordenadamente congruentes dois lados e o ângulo compreendido entre eles, então os triângulos são congruentes. Ou seja, em símbolos, considere dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Se o lado AB for congruente ao lado DE, o ângulo BAC for congruente ao ângulo EDF e o lado AC for congruente ao lado DF, então temos o critério lado, ângulo, lado, e aí o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Então esse é o caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Esse é o primeiro caso de congruência. O segundo critério é o caso ângulo, lado, ângulo. Seu enunciado é o seguinte: se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado e os dois ângulos a ele adjacentes, então esses triângulos são congruentes. Em símbolos temos o triângulo ABC e o triângulo DF, onde o ângulo BAC é congruente ao ângulo EDF, o lado AB é congruente ao lado DE e o ângulo ABC, esse ângulo aqui, é congruente ao ângulo DF. Se ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, então o triângulo ABC é congruente ao triângulo DF. Esse é o segundo caso, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. Tudo bem? Tranquilo, né? Claro, os demais lados serão congruentes. Os demais ângulos também serão congruentes. Para finalizar o nosso resumo, temos o terceiro caso, o caso lado, lado, lado. Seu enunciado é o seguinte: se dois triângulos têm ordenadamente congruentes os três lados, então esses triângulos são congruentes. Ou seja, considerando os dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF, se AB for congruente ao DE, BC for congruente a EF e AC for congruente a DF, então esse é o critério lado, lado, lado. Os triângulos ABC e o triângulo DF, esses dois triângulos são congruentes pelo critério lado, lado, lado. Tudo bem? Então esses são os três critérios e agora vamos resolver alguns exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: em dois triângulos congruentes, demonstrar que são congruentes as bissetrizes internas de dois ângulos respectivamente congruentes. Para demonstrar as bissetrizes internas são congruentes de dois ângulos respectivamente congruentes, onde esses dois triângulos são congruentes. Então é para mostrar isso. E o item B é para demonstrar o seguinte: as medianas relativas
a dois lados respectivamente congruentes. Item A e item B. Vamos à solução. Bom, sejam A, B, C e D e F dois triângulos congruentes. Se esses dois triângulos são congruentes, temos o seguinte: o lado AB é congruente ao lado DE, o lado BC é congruente ao EF e o AC congruente a DF. Tudo bem? Além disso, os ângulos internos, o ângulo A é congruente ao ângulo D, o ângulo B é congruente ao ângulo E e o ângulo C congruente ao ângulo E. Então, de certo modo, isso aqui é a nossa hipótese. Os dois triângulos são congruentes. E aí, consequentemente, temos esses elementos congruentes. Bom, primeiramente, eu vou tirar a bissetriz do ângulo A. Esse ângulo A aqui, ele é congruente a esse ângulo D. E aí eu vou tirar a bissetriz do ângulo A. Se AG é bissetriz do ângulo A, então BAG tem a mesma medida do ângulo GAC. Então esse ângulo aqui, ó, o BAG, tem a mesma medida do GAC. Tudo bem? Isso é uma propriedade da bissetriz. A bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Bom, do mesmo modo, se DH é bissetriz do ângulo D, desse ângulo aqui, então o ângulo EDH tem a mesma medida do o ângulo HDF. Então esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. Bom, se DH é a bissetriz do ângulo D, por propriedade, a bissetriz divide o ângulo D em dois ângulos iguais. Por hipótese, galera, o ângulo A tem a mesma medida do ângulo D. Então, você há de concordar que o ângulo BAG tem a mesma medida do ângulo EDH. Esse ângulo aqui tem a mesma medida do EDH. Tudo bem? Bom, se o ângulo A tem a mesma medida do ângulo D, essa parte aqui tem a mesma medida dessa daqui. Do mesmo modo, o outro ângulo, o GAC, tem a mesma medida do HDF. Beleza. Bom, agora considere os dois triângulos, o triângulo ABG e o triângulo DEH. Considere esses dois triângulos. Bom, esses dois triângulos, eles são congruentes pelo segundo caso de congruência, caso ângulo lado ângulo. Temos o seguinte: o ângulo BAG é congruente ao ângulo EDH. Veio daqui, ó. Veio daqui. O lado AB, por hipótese, é congruente ao lado DE. E o ângulo B, esse ângulo maior aqui, por hipótese, é congruente ao ângulo E. Então, ângulo, lado, ângulo. Ou seja, temos os dois triângulos congruentes. No critério ângulo, lado, ângulo. Bom, daí decorre que o lado BG tem a mesma medida do EH. Eles são iguais. E, claramente, o lado AG, esse segmento AG, é congruente a esse segmento DH. Aqui, ó. Bom, e justamente, se eu prolongar essa semirreta G, ela é congruente a essa semirreta DH. Aqui, ó, demonstramos que esses dois segmentos são congruentes. Assim, as bissetrizes AG e DH são congruentes. Demonstramos a primeira parte. Tudo bem? Analogamente, eu vou traçar a bissetriz do ângulo B e também a bissetriz do ângulo E.
Sendo BI bissetriz do ângulo B, então você há de concordar que o ângulo ABI, esse ângulo aqui, ele é igual ao ângulo IBC, esse ângulo aqui. E sendo EJ a bissetriz do ângulo E, você concorda então que o ângulo DEJ é congruente ao JEF. Bom, como o ângulo B é congruente ao ângulo E, que os dois triângulos, o ABC e o DEF, são congruentes, temos então que esse ângulo ABI ele é congruente ao DEJ. Tudo bem? Como esse ângulo ABC é congruente ao DEF, então essa parte aqui, esse pequenininho aqui, é congruente a esse aqui. Agora considere o triângulo ABI e o triângulo DJ. Considere esses dois triângulos. Esses dois triângulos são congruentes pelo caso ângulo lado ângulo, visto que esse ângulo A é congruente a esse ângulo D, esse ângulo aqui, ABI, é congruente ao DEJ, aqui, e o lado AB é congruente ao lado DE. Daí, galera, decorre que AI é congruente a DJ e o que queríamos, o BI, esse lado aqui, é congruente ao EJ. Ou seja, as bissetrizes BI e EJ são congruentes. Bom, se esse segmento BI é congruente a esse segmento EJ, então essa bissetriz é congruente a essa daqui. O que queríamos demonstrar. A bissetriz BI e EJ são congruentes. Tudo bem? Então, demonstramos que as duas bissetrizes de dois ângulos congruentes, peguei a bissetriz do ângulo A e a bissetriz do ângulo B, peguei a bissetriz do ângulo D e a bissetriz do ângulo E. Essas duas bissetrizes são congruentes e essas duas aqui são congruentes. Bom, agora vamos ao item B. O item B fala da mediana. Mediana, galera, é um segmento que parte do vértice e chega no ponto médio do lado oposto ao ângulo. Então, vamos lá. Sendo BC, esse lado aqui, BC, ele é congruente ao EF, esse lado aqui, por hipótese, e AC é congruente ao lado DF, por hipótese. Se AM é mediana relativa ao lado BC e DN é mediana relativa ao lado EF, então BM é igual a MC, visto que M é ponto médio do segmento BC. Então esse lado aqui é congruente a esse lado aqui. BM é igual a MC. Por quê? Porque esse ponto aqui é o ponto médio, onde a mediana é um segmento que sai do vértice e chega no lado oposto a esse ângulo e chega no ponto médio. Tudo bem? Que o ponto médio, então, por propriedade, esse lado é igual a esse. E também EN é igual a NF, visto que o N é ponto médio desse segmento F. Muito bem. Como BC é congruente a EF, temos que BM, esse lado aqui, BM, é congruente a EN, visto que BC é congruente a EF. Agora considere os dois triângulos, o triângulo ABM e o triângulo DN. Considere esses dois triângulos.
Perceba que AB é congruente a ADN, tudo bem? O ângulo B, por hipótese, é congruente ao ângulo E, por hipótese, e vimos aqui que BM tem a mesma medida do EN. Bom, lado, ângulo, lado. Pelo caso lado, ângulo, lado, os dois triângulos são congruentes. Daí, AM, esse lado aqui, é congruente a DN. Assim, mostramos que as medianas AM e DN são congruentes. O que queríamos demonstrar. Tudo bem? Perceba que daqui veio pelo caso lado, ângulo, lado. Os dois triângulos são congruentes. E daí decorre que esse lado aqui, AM, é congruente a esse lado, DN. Agora vamos traçar a mediana em relação ao lado AC. Se BO é mediana relativa ao lado AC e EP é mediana relativa ao lado DF, então, como é mediana, né, um segmento que parte desse vértice aqui B e chega no ponto médio desse lado que se opõe a esse ângulo, AO é igual a OC, visto que O é o ponto médio, e DP é igual a PF, visto que P é o ponto médio do segmento DF. Bom, como AC, esse segmento por hipótese, é igual a DF, temos que AO é igual a DP. Concorda? Esse segmento aqui será igual a DP, visto que AC é igual a DF. Bom, agora considere os triângulos ABO e DEP. Considere esses dois triângulos. Perceba que AB, por hipótese, é congruente a DE, por hipótese. O ângulo A, por hipótese, é congruente ao ângulo D. E também, esse lado AO é congruente ao lado DP. Lado, ângulo, lado. Novamente, pelo critério lado, ângulo, lado, os dois triângulos são congruentes. Esses dois triângulos, ABO e DEP, são congruentes. Daí decorre que BO, esse lado aqui, é congruente a esse lado aqui, EP. Assim, galera, mostramos que as medianas BO e EP são congruentes, conforme queríamos demonstrar. É isso. Então, demonstramos o item A, as bissetrizes internas de dois ângulos são congruentes, e o item B, as medianas relativas a dois lados são congruentes. E mostramos esses dois itens aqui.